As enchentes no Rio Grande do Sul trouxeram mais do que desabrigados. Escancararam o problema de infraestrutura do estado. As enchentes já são consideradas uma das piores tragédias socioambientais do país. O estado vai precisar de investimento recorde e de muito tempo para se recuperar. Até recentemente, a enchente de 1941, que afetou Porto Alegre, figurava no topo da lista de traumas relacionados a eventos climáticos em terras gaúchas. À época, as águas do Guaíba chegaram a 4,75 metros, inundaram 15 mil casas e deixaram 70 mil pessoas desabrigadas. Um terço do comércio e da indústria da região ficou fechado por cerca de 40 dias. Esses e outros números foram superados de longe nas últimas semanas com as tempestades e as inundações que acometeram não apenas a capital, mas quase a totalidade do Rio Grande do Sul. E para falarmos mais sobre esse assunto, eu converso agora com o especialista em saneamento e gestão das águas, Percy Soares Neto. Boa noite, Percy. Seja muito bem-vindo ao RF News. Boa noite, Tatiana. Muito obrigado aí pelo convite, pela oportunidade de conversar com vocês sobre essa situação bastante delicada do Rio Grande do Sul. Percy, em 1941, Porto Alegre passou aí por uma situação semelhante à de agora. Se lá atrás medidas tivessem sido tomadas, hoje essa tragédia teria sido evitada ou amenizada? E por que essas medidas não foram tomadas? Tatiana, na verdade, as medidas foram tomadas, né? Houve uma construção à época, né? Quer dizer, à época não, na década de 70, de um sistema de proteção da cidade contra a drenagem. Quer dizer, havia já, desde 41, toda uma preocupação, todo um estudo sobre como defender a cidade, e essas infraestruturas foram feitas e foram sendo feitas de forma crescente. O que realmente não aconteceu foi a manutenção adequada dessas infraestruturas e a continuidade das mesmas. Com a extinção do DNOS, do Departamento Nacional de Obras de Saneamento, foi o grande responsável pelas obras de proteção das cheias na região metropolitana de Porto Alegre. Essas infraestruturas que estavam lá ficaram parte sobre responsabilidade dos municípios, de um município, de outro município, e parte sobre responsabilidade do Estado. O sistema de proteção de drenagem ficou sem um dono específico para fazer a sua operação e a sua manutenção. Claro que cabia às prefeituras, tanto de Porto Alegre quanto as demais prefeituras da região metropolitana, manterem o bom estado de operação e manutenção, e isso realmente foi negligenciado, a gente não pode negar isso. Tinha que ter havido uma preocupação maior, mas é importante a gente ter claro que há sim uma estrutura de proteção contra as cheias lá, essa estrutura foi construída, o que precisou foi uma boa operação e manutenção das mesmas. E hoje, o que pode ser feito a curto prazo para melhorar a infraestrutura na região? Acho que a infraestrutura precisa ser refeita. E talvez ser refeita não igual a que foi feita no passado, até porque a variação do clima traz uma outra dinâmica dos eventos extremos. Quer dizer, hoje nós tivemos eventos extremos no ano passado, tivemos eventos extremos esse ano, a recorrência desses eventos e a intensidade dos mesmos tem se agravado. Então, elas têm que ser feitas. Acho que hoje o que a gente precisa fazer em curto prazo é refazer os modelos, refazer a estatística desses eventos extremos para repensar essas infraestruturas, não reconstruindo da mesma forma como elas foram construídas no passado, mas reconstruindo elas de forma a atender uma nova realidade que se apresenta em decorrência dos efeitos já sentidos das mudanças do clima. E quais seriam as prioridades para a reconstrução? Eu acho que a prioridade básica sempre é proteger a população. Eu acho que a gente não pode fugir disso, e esta tem que ser a prioridade número 1 de qualquer ação, de qualquer iniciativa de reconstrução. Seguramente temos preocupação com a economia, temos preocupação com a infraestrutura logística, mas eu acho que hoje a prioridade 01 é tirar a água e permitir que a população volte à sua casa, estimar e fazer políticas de atenuar o efeito, o impacto social dessa tragédia, que é enorme para o Rio Grande do Sul, seguido aí para a reconstrução da infraestrutura e da economia do Estado, de forma que essa população possa, além de voltar para sua casa, além de recuperar sua dignidade, com a ajuda do governo, poder recuperar também a sua cidadania,
voltando a trabalhar, voltando a empreender, fazendo pequeno comércio voltar a funcionar, fazendo a indústria voltar a funcionar. Então, é um conjunto. A prioridade seguramente deve ser a proteção da população e o reestabelecimento da estrutura da sociedade poder reabitar esse lugar. E, na sequência, nós precisamos criar as condições para que, além disso, essa sociedade possa ter cidadania e possa começar com ajuda governamental, mas voltar a se inserir na dinâmica econômica e voltar a produzir e recuperar a vida. Claro que, paralelo a isso, é fundamental que as infraestruturas de proteção contra as cheias sejam repensadas nesse novo normal climático e sejam refeitas. E que as estruturas, todas as demais, tanto a infraestrutura urbana, de logística, de portos, aeroportos, não seja reconstruída no modelo do passado e seja reconstruída aí de uma forma a se adequar, como eu já disse, a esse novo normal climático e mais, incorporar preceitos importantes da sustentabilidade. Eu quero agradecer a sua participação com a gente aqui no RF News. Muito obrigada e uma excelente noite. Muito obrigado, eu que agradeço a oportunidade. Boa noite.